Muito bom nós estarmos aqui. E hoje a gente vai estar falando aqui em Efésios. Nós já estamos falando algumas coisas nesse livro. A gente falou sobre o casamento e hoje a gente vai estar falando sobre família, os pais. Então eu vou pedir para os irmãos colocarem em pé. Nós podemos ler o texto no capítulo 6. Nós falamos sobre o relacionamento de pai e filhos. Amém? Capítulo 6 de Efésios, versículo 1. Amém? A palavra de Deus, ela nos fala da seguinte maneira: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Feche seus olhos, amados. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, meu Deus, agradecemos a Ti, Senhor, o privilégio, ó Pai, de podermos ser chamados filhos Teus, ó Pai, de termos, meu Deus, nossos pecados perdoados, Pai, de um dia termos sido alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, meu Deus. E, meu Deus, nessa noite, ó Pai, que a Tua palavra possa nos orientar, meu Deus, e que nós possamos, através dela, aprendermos a como ser melhores filhos, melhores pais, melhores maridos, melhores cristãos, meu Deus, a fazermos diferença, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Nós podemos sentar-se. Amém? Irmãos, Paulo, ele vai falando aqui em Efésios, e ele começa a dizer, ele começa a abordar vários assuntos, tá? E ele fala sobre santidade, sobre unidade na igreja. Ele fala sobre como nós devemos proceder depois que nós conhecemos a Deus. A gente não deve proceder como procedimos antes de conhecer ao Senhor, da transformação que tem que ocorrer dentro de nós. Depois ele fala sobre qual é o ideal de Deus para o casamento, qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, né, e que isso simboliza também o relacionamento que Cristo tem conosco. E ele não deixa ninguém de fora, lá para frente a gente vai ver outros também. E aqui ele chega, nessa parte aqui, e ele fala sobre o lar cristão, sobre os filhos, sobre os pais, como é que Deus quer que seja a família. Lembrando, amados, que Deus, quando começou todas as coisas, quando ele criou o mundo, né, a gente lê lá em Gênesis, e por fim ele cria o homem, e depois ele cria a mulher, Deus ele começa com a família, não é verdade? Com Adão e com Eva. Ele começou com uma igreja. E é interessante também que a sociedade ela é formada por famílias, não é verdade? São as famílias que formam a sociedade. Se não houver família, não há sociedade. Se não houver família, quando eu estou falando de família, tá? A gente agora tem que explicar, né? Fica bem claro, família: pai, mãe, filhos, né? Isso é uma família, biblicamente falando, né? O ideal de Deus. Mesmo porque não tem como constituir família, né? Pai, não tem, né? Não tem como ter, né? Não se reproduz. Também não pode ser mãe, também não se reproduz. Pai, mãe, filhos. Então a gente vê que a família ela tem uma importância muito grande para Deus. Deus, ele dá importância à família. Por quê? Famílias desestruturadas, sociedade desestruturada. Família estruturada, sociedade estruturada. Então a gente vê aqui que aqui em Efésios ele começa a explicar qual é o papel de cada um. Então nós já falamos do papel do marido, do papel da esposa, e ali uma responsabilidade até um pouco maior do marido, no sentido de ajudar a sua esposa a estar crescendo, sendo bênção, desenvolvendo seus dons. E aqui também tem responsabilidade dos filhos, tem responsabilidade para os pais desse relacionamento. O casal vai constituir uma família, geralmente, se nenhum dos dois tiver um problema,
vão casar e provavelmente vão ter filhos, vai se constituir uma família. E a Bíblia ela também fala como que deve ser dentro de casa, como é que deve ser o procedimento dos pais, dos filhos também. E aqui Paulo ele começa falando com os filhos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ele está citando o quinto mandamento ali, dos 10 mandamentos que Moisés escreveu ali e foi escrito em tábuas de pedra. É interessante que alguns relacionam, os estudiosos relacionam, né, 4 mandamentos, 4 primeiros referentes a Deus, os 6 últimos referentes a relacionamento. Mas o judeu ele separa em 2 tábuas, assim com um, assim com o outro, e esse mandamento de honrar pai e mãe fica na tábua que está os mandamentos referentes a Deus. Mas o que isso tem a ver com Deus? Porque uma das maneiras de realmente nós exaltarmos a Deus, glorificarmos a Deus, é nós honrarmos nossos pais, nosso pai, nossa mãe, nós temos estima por eles. Porque se uma pessoa não ama o seu pai e a sua mãe, se a pessoa não respeita nem aquele que Deus usou para que ele pudesse seguir a vida, então quem que essa pessoa vai respeitar? E eu não estou dizendo aqui, amado, que os pais são perfeitos, porque Paulo fala para os filhos, mas também ele fala para os pais. Então deve ser o procedimento. Mas aos filhos ele diz que eles devem obedecer aos pais no Senhor. Que alguns podem questionar: mas eu tive um pai complicado. Ou de repente tem pais que de repente podem, sei lá, querer exigir alguma coisa que está meio fora daquilo que a Bíblia diz que é o correto. Mas o texto ele é bem claro: obedecei no Senhor. É lógico que dificilmente, mesmo aquele que não é cristão, não é verdade, irmãos? Dificilmente um pai, mesmo ele não sendo cristão, ele vai desejar o mal para o seu filho, ou ele vai fazer o mal para o seu filho. Se uma pessoa, mesmo sendo cristão ou não, se ela vir assim, fazendo mal, ou até falar para o filho fazer alguma coisa que é ruim para o próprio filho, essa pessoa não é uma pessoa que está muito assim, a gente pode considerar uma pessoa muito normal, né? Porque geralmente os pais, sejam eles cristãos ou não, eles se importam com os filhos. E a gente vê algo em toda a sociedade, interessante, né? Não só aqui, não só no texto bíblico, mas se você começar a estudar um pouquinho, você vai ver que na maior parte da sociedade, sejam elas cristãs ou não, a questão de honrar pai, de honrar mãe, de obedecer, de estar sujeito, é uma coisa que é como se fosse natural. Porque aqui o texto bíblico diz que isso é justo do Senhor, é natural. É muito estranho, pelo menos na maior parte das sociedades, o filho, ele, de repente, ele não ter um apreço, uma estima pelo seu pai, um respeito pelos seus pais. Isso é tão sério, amados, que se a gente for para o Antigo Testamento, o texto diz o seguinte: que um filho que desprezasse os seus pais, ele, pela lei, no caso dos judeus, ele poderia ser morto. Vamos ler lá em Levíticos 20, versículo 9. É lógico que isso não se aplica nos dias de hoje, tá? Foi naquela época, a gente vai entender por quê. Mas olha só, Levítico 20, capítulo 20, versículo 9, diz assim: se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Depois nós temos ali, Levítico aí, no Deuteronômio, outro texto que fala alguma coisa sobre isso, sobre o procedimento. E diz assim, 21, 18. Diz assim, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. A gente fala: nossa, o negócio era meio assim, sério, meio cruel naquela época. Bom, vamos entender. Lógico que isso tem que ser entendido dentro de um contexto.
Amado, essa ideia que nós temos, ou que é influenciada toda a sociedade moderna hoje, de amor, de respeito, tudo isso tem uma origem, uma influência cristã. Até então, e mesmo nessa época que foi escrito isso, as sociedades, os povos que não criam em Deus, eles tinham, às vezes, um comportamento muito complicado. Para você ter uma ideia, na época do Novo Testamento, um pai romano, ele tinha autoridade sobre a sua família total. O Estado dava autoridade total para o cabeça, para o pai. Ao ponto de ele ter autoridade de vida ou morte sobre os seus filhos. Se nascesse uma criança e fosse defeituosa, ele podia mandar matar e ele tinha, para você ver como é que era o negócio. E é lógico que eles faziam isso e às vezes sem temor de Deus nenhum. Agora, o que Deus está falando ali quando falou aquilo é o seguinte: por que Deus falou que essa pessoa que não honra pai, que não honra mãe, deveria ser eliminada? Porque alguém que não honra o pai, que não honra a mãe, que não tem apreço, ou que chega a amaldiçoar, ou que não valoriza, quem é que essa pessoa vai respeitar? O que essa pessoa pode fazer na sociedade se ele não tiver um apreço nem pelos seus próprios pais? Essa pessoa é uma pessoa que ela pode trazer um estrago muito grande à sociedade, porque se alguém não ama o pai ou a mãe, vai amar quem? Vai amar quem? Se não ama o pai ou a mãe, imagina você e eu que nada somos. Não temos nenhum relacionamento. É lógico que hoje Deus não vai agir dessa maneira, mas é uma maneira de ensinar que é algo muito sério não honrar o pai, não honrar a mãe, não ser obediente. Por quê? Porque isso vai ter um reflexo. A gente pode olhar que Paulo ele diz lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, e ele fala uma coisa muito triste, que eu não sei se irmãos, o que os irmãos acham? Vou ler o texto, presta atenção, olha o que Paulo diz. E vê se você consegue perceber alguma coisa desse tipo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, não se associa a estes. Está falando. Interessante, mas tem uma parte que diz que seriam desobedientes aos pais, ingratos. Será que isso acontece? Será que de repente, se não há uma estrutura familiar, se gera uma geração que não tem temor de Deus, que não tem apreço, não tem respeito aos pais? O que os irmãos acham? A Bíblia está falando que vai se levantar uma geração dessa maneira, que não vai ter respeito, não vai ter apreço, não vai levar em consideração. É por isso que Deus agia de uma maneira muito drástica. Por quê? Porque se uma pessoa não teme ou não respeita, honra o seu pai, essa pessoa não honra ninguém. Essa pessoa não vai respeitar ninguém. Não é verdade? A gente vê isso. Se uma criança ela não respeitar o pai e a mãe em casa, o que dirá o professor na escola? Ou o amiguinho na rua? Ou seu próximo? Não é verdade? Olha só, uma criança falou uma vez com uma professora: 5 anos, não faz isso, não bate no seu amiguinho que é feio, você não me manda. 5 anos. E aí? É difícil, não é? Porque você não pode bater, logo você vai bater, é seu filho, você não vai, mas é muito complicado. Não pode cuspir no amiguinho. Ele encosta na cara da professora, de repente vai falar para os pais: olha, estamos tendo um problema com o seu filho, ele cuspiu na criança, vai falar com ele cuspiu no meu rosto. Você não sabe lidar com a criança, é o jeito dele manifestar carinho. Meu amado, isso é muito complicado. Não é complicado? Porque se ele faz isso nessa idade, quando ele tiver com 15 anos, ele está batendo no pai, na mãe e nos outros. Ou não é verdade? Por isso que a Bíblia ela fala algo muito sério, né? A importância
dos filhos obedecerem aos pais. É lógico que isso não vai acontecer assim, magicamente, né? Existe um papel dos pais aí. Existe o papel dos pais. A Bíblia orienta os filhos a honrar os pais. Mas isso tem que ser ensinado. Ninguém nasce sabendo e não vai. Olha, você pode ver que criança você não precisa ensinar coisa errada. Naturalmente ela vai aprender. Agora o certo tem que ensinar. É que nem coisa, você pode ver. Se tiririca fosse comer, não nascia. A verdade não é. Fosse comer, não nascia, mas quando é de comer, tem que plantar. Agora, erva daninha não precisa plantar, né? Você não planta, né? E o bicho nasce. Você nem joga água e nasce. Você planta pé de alface, você não aguarda, o negócio murcha, não nasce, não cresce. Então você vê que assim também o ser humano tem uma natureza pecaminosa. Criança, ela não tem a mesma responsabilidade que um adulto, e é lógico que a gente tem que tomar mais cuidado. Não dá pra gente querer exigir de uma criança que ela tenha a mesma maturidade que um adulto. Agora também não podemos achar que ela não tem nenhuma condição de entender nada. É lógico que conforme ela vai crescendo, dentro da idade dela e daquilo que ela já consegue entender, ela tem que se ensinar. Porque se ela não aprender de pequeno, de grande, não estou falando que não aprende, mas é mais dolorido, é mais difícil de aprender. Na verdade, quem vai sofrer? Sofre a criança, sofre os pais. Isso é ensinar. Por isso que quando nós lemos aqui, e é dito depois aos pais, não provoquei ainda aos nossos filhos, então nós temos aqui, olha, o dever dos filhos é realmente obedecer aos pais, é realmente honrar aos pais, é realmente dar apreço aos pais. Ele está falando que isso é bênção na vida da pessoa. Isso vai se refletir em bênção na vida daquela criança, daquele jovem, daquela pessoa. E quando a gente fala de honrar, não é simplesmente concordar com tudo, não. Temos que respeitar. Podemos até pensar diferente, é lógico que a gente depois fica adulto e cada um vai seguir a sua vida, mas mesmo que você constitua a família, teu pai e tua mãe vai continuar sendo teu pai e tua mãe, e eles sejam perfeitos ou não, perfeito não tem, é lógico. Mas tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Não significa concordar, é lógico. Meu pai e minha mãe estiver fazendo alguma coisa que não é certa, é lógico que eu não tenho que concordar com aquilo que é errado, mas eu tenho que ter um apreço, tenho que ter um respeito por eles. E é isso que a Bíblia está ensinando. E é isso que a Bíblia diz. Para que te vá bem. E é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Você vai lá em Êxodo, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e tenha muitos dias, ou dias felizes sobre a terra. Porque ser abençoado, você tem que honrar teu pai. Tem jeito. Agora isso tem que ensinar. Aí nós temos o dever dos pais. E vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos. Bom, mas criais na disciplina a demonstração do Senhor. Gente, os pais não são perfeitos. Você conhece um pai perfeito? Não existe pai perfeito. Não existe mãe perfeita. Mas nós temos que procurar fazer o nosso melhor. A gente tem que procurar fazer o nosso melhor. Né? E os pais erram. E quando a gente erra, também a gente tem a oportunidade de ensinar os nossos filhos. Como é que nós devemos agir? Como erramos? Se nós errarmos com os nossos filhos, nós temos que realmente mostrar para eles qual é a atitude que temos que ter. Eu tenho uma história que eu conto interessante de um filho que já era adulto, né? E ele tinha uma dificuldade muito grande de, às vezes, até de reconhecer que estava errado, ou de pedir perdão, porque quando era criança, o pai dele era um homem muito duro, muito severo, e aí qualquer coisa o moleque levava lá um corretivo, e o corretivo. E aí o menino aprendeu a sempre negar que ele tivesse feito. Por quê? Porque se ele tivesse feito, apanhava, se já tivesse feito, às vezes apanhava também. E aí quando certa vez o pai deu um corretivo, depois o pai ficou sabendo que na realidade ele não tinha feito aquilo pelo qual ele levou o corretivo, qual deveria ter sido a atitude daquele pai? Ele, olha, o pai achou que você tinha feito, então me perdoa, não devia ter agido assim. Lógico, não é? Olha, se não foi por isso, de repente você fez alguma coisa que eu não estou sabendo, foi escondido, isso não é por isso, é por aquilo outro, e nós estamos tudo certo. Isso vai criando uma revolta no coração da criança.
Então, quando fala que os pais não provocarem, tem várias maneiras como nós podemos provocar a ira, o ressentimento, a mágoa. Gente, criança é criança, é lógico que a gente vai criar, mas, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado que nós não exigimos da criança aquilo que está além da idade dela. Eu lembro, uma coisa muito triste aqui, tem muitos filhos de pastores, às vezes até de obreiros, que estão afastados do Senhor e detestam a igreja. Por quê? Às vezes falta sabedoria. Porque às vezes tem aquela ideia, né? O pastor é o pastorzinho mirim, não é. Porque o pai ser pastor é uma coisa, não é que tem que ser. É a mesma coisa aquele pai que quer exigir que o filho seja o que ele é. De repente, as pessoas são diferentes, os temperamentos são diferentes, os filhos são diferentes, nós não podemos comparar um com o outro. Isso gera problema. Nós estudamos isso lá em Gênesis, né? Quando a gente estava vendo o livro de Gênesis, como que Jacó agiu com seus filhos. E o problema que ele gerou, porque ele tinha 12 filhos ali, uma filha, ele tinha uma preferência com o filho, e ele, né, imagina, até eu brinquei, por exemplo, para um compra um Nike, para os outros não compram. Pô, vai dar problema, lógico que dá. Pô, porque o pai comprou para ele diferente, dá uma túnica diferente para ele, para José, e para os outros. Gerou um ciúme, gerou uma raiva, gerou uma mágoa no coração, ressentimento. Os irmãos começaram com raiva de José, tentaram até matar o irmão. Falta de sabedoria, maneira de agir, né? Porque o negócio, por que você não é que tem seu irmão? Eu não achei nada. As pessoas são diferentes, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque cada um é cada um. Ou aquele pai que de repente o filho ele não tem aptidão nenhuma para o negócio, mas ele quer que o filho faça. Ele de repente, por exemplo, queria ser, sei lá, engenheiro, mas aí acabou que não fez. Aí o filho dele quer nem saber de engenharia, ele quer ser outra coisa, quer ser médico. Não, mas você vai ser engenheiro. Ou seja, ele quer se realizar, o filho é obriga o filho a fazer algo que não vai ser bênção. Por quê? Porque não é isso que ele está falando. Você vai obrigar, você vai gerar um problema. Então ele está falando que não provoquei a ira, não irritar, é questão de repreender. Temos que corrigir, mas às vezes tem gente que tem dois extremos aqui, amados. Porque aqui a Bíblia diz, olha, criar a disciplina de uma estação do Senhor. Tem dois extremos que acontecem com os pais. Ou é severo ao extremo, ou é solto ao extremo. São dois extremos. Qual que é bom? Ou é severo demais, ao ponto que a criança chega a ser reprimida, às vezes que ela tem medo, não respeito. E é terrível, não é? É ruim se a criança ela cria medo ao invés de respeito pelos pais. O outro extremo, aquele pai que quer ser o pai legal. E aí, lógico que nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Mas aí ele se coloca no mesmo nível do filho, né? No sentido de que ele até começa a agir que nem um filho, mas não tem que brigar que nem adolescente. Não faz isso, não faz assim, não. Aí fica dois, parece dois. Você olha, você não sabe se é pai e filho ou se são dois irmãos que estão discutindo sobre alguma coisa. É outro extremo. E a criança não entender o que é autoridade. São extremos. Então tem que ter sabedoria. Quando fala criar a disciplina de uma estação do Senhor, tem que ter sabedoria. Disciplina aqui não é simplesmente só pegar a vara e trazer. Não! A Bíblia fala sobre isso também, mas disciplina tem a ver com instrução, com ensinar o certo, com cuidar, com alimentar, com orientar. Se precisar, às vezes corrigir também, mas mesmo isso, a criança, ela sabe quando ela está sendo corrigida com amor ou com ar. Por exemplo, nós sabemos qual o pai que às vezes não se irritou, ou de repente a pessoa teve um dia que não foi fácil, chegou em casa irritado, ou mesmo a esposa, de repente estava irritado, não estava comendo paciência no dia, e de repente brigou com a criança. De repente não era nem nada, né? Não precisava. Ou foi corrigir, mas porque já estava nervoso, extrapolou na correção. Então nós temos que tomar cuidado. Tem momentos que não é bom. Se a gente está nervoso, às vezes é bom se acalmar primeiro antes de lidar com a criança. Porque senão a gente acaba sendo injusto. E a criança percebe. A criança também tem um senso de, talvez não perfeito, como o nosso também não é, mas de justiça. Ela sabe quando ela mereceu, e ela sabe quando de repente ela levou mais do que merecia. A gente sabe. Ou a gente não tem sentimento? Você nunca passou um momento e falou assim, não, tudo bem, eu errei, mas, poxa vida, eu fui castigado mais
do que o merecido. E esse sentimento de ser injustiçado, isso não é bom, porque pode criar revolta. Outro extremo, principalmente aqui nós que estamos no Japão, trabalhando, às vezes a corrida, não é tão corrido, não tem tempo, toda vez que eu estou junto eu vou ficar corrigindo, então aí eu corrijo. Além de corrigir para compensar, compra tudo que a criança quer. Então é extremo, porque você vai também fazer um estrago na vida da criança. Então a Bíblia fala que nós temos que criá-los na disciplina. Não exigir, olha, engraçado. O que você acha da situação? O governo vai saber do que é. Uma mãe chega assim com a criança de 2 anos, 3 anos. Para com isso! Para com esse choro! Parece criança! Para de chorar! Lógico que parece criança, porque é criança. Não tem como exigir que ela tenha um comportamento que uma criança de 3 anos não dá para ter um comportamento de uma criança de 12. Agora é lógico, uma criança de 12 que não tem problema, que é normal, está se comportando como uma de 3, aí tem problema, aí tem que corrigir. Mas uma criança de 3, eu posso exigir um comportamento de 3 anos dela, o que ela pode dar. E a gente tem que tomar esse cuidado também. Nós não sermos severos ao extremo ou complacentes ao extremo. E ir ensinando para que ela cresça amando a Deus, amando os pais, respeitando os pais. Tem que ter conversa, tem que ter diálogo? Tem que ensinar? Tem que ensinar. Se errar, isso vai corrigir, dependendo do grau, da arte, também vai depender do grau da correção. E nós vamos ter que pedir sabedoria a Deus para isso. Por isso está falando, criai-nos na disciplina e na demonstração do Senhor. Ou seja, onde nós vamos buscar a orientação de Deus para nós sabermos como criar os nossos filhos? Escritura. A Bíblia vai dizer como é que nós devemos proceder. Se nós não ensinarmos, como é que nós vamos exigir que eles façam? Ou se a gente fala assim para a criança, não mente, mas ele vê a gente mentindo. Não mente que é feio, coisa feia, fica mentindo. A criança às vezes pode não falar, mas se ela já pega o pai mentindo, ela vai, não mente. Dura se ela fala, eu sou irmão mentiroso. Ou, às vezes está brigando, o que aconteceu? Que tá quando você vê a criança brigando lá? O que está acontecendo aqui? Não, porque ele me bateu, não sei o que. Aí você vai, não pode brigar. Vocês são amiguinhos, tem que perdoar. Aí de repente escuta ela conversando com a mãe. Nossa, eu não posso nem ver ele pulando. Detesto ele. Quero nem ver nem pintar. Aí a criança ouve aquilo lá e fala, puxa vida, eu tenho que perdoar, papai não. Eu tenho que agir corretamente, papai não. Então, temos que ter sabedoria para criar os nossos filhos. Temos que ter sabedoria para orientar a cada um deles. Por isso que Moisés, quando ele escreve o Deuteronômio, ele fala da responsabilidade dos pais. Gente, coisa muito importante que nós vemos aqui. A responsabilidade da educação dos filhos não é da igreja, não é da escola. A escola e a igreja, nós vamos contribuir. Deixa eu falar isso. Eles vão contribuir. Vai contribuir. Sim, vai ter uma aula ali, bíblica. Acho que eu não posso mexer, hein? Vou ficar parado. Vai ter uma aula bíblica, vai para a escola, vai aprender a matéria, vai conviver com outras pessoas, vai aprender como se comportar em outro ambiente. Sim, agora a responsabilidade maior é dos pais. É o pai que vai orientar, é o pai que vai ler a Bíblia junto, é o pai que vai dar um exemplo à mãe, pai e a mãe, tá? É o pai e a mãe que vai dar um exemplo, é o pai e a mãe que vai ali estar instruindo, orientando. Ontem nós estávamos falando do Diego, que Moisés ficou 5, talvez 6 anos com sua mãe, desde que nasceu até os 5, 6 anos, depois foi morar no palácio, mas aqueles 5, 6 anos foram suficientes para a mãe colocar no coração dele temor a Deus. Para quando adultos, ele não se esquecer do povo dele. Não é interessante? Foi suficiente. Quem é que faz isso? São os pais. Não, a escola dominical. A escola dominical é recente, chamada, tem uns 200 anos. 200 e pouco aí que existe. Como é que as crianças aprendiam antes sobre Deus? Em casa. O papai sentava ali com a mamãe e lia a Bíblia para eles,
orar, ensinar, explicar, contar história. Temos a responsabilidade. Agora é lógico que quando a gente fala os filhos obedecer, sim, os filhos têm que obedecer, mas isso tem que ser ensinado, tem que ser cultivado. Daí uma responsabilidade maior dos pais que está fazendo isso, está dando essa instrução. E eles mesmos estão mostrando o respeito, a honra aos seus próprios pais, para que os filhos também aprendam a honrá-los. O que nós vemos hoje? Quanto jovem, quanto pessoas assim que é doido, descabeçado, né? Por quê? Aí você vai ver o histórico da pessoa, vem no lar, tudo desestruturado, né? De repente não teve uma mãe que cuidou, não teve um pai que cuidou, né? E foi criado assim, largado de qualquer jeito. Aí você começa a entender um pouquinho o de vida daquele jeito. É lógico que a pessoa tem escolha. Sei que tem gente que às vezes, porque existe isso também, mano. Às vezes a pessoa vem de um lar todo certinho, o cara é torto, né? Acontece, são escolhas. Às vezes a pessoa também veio de um lar assim, que o negócio assim, é uma coisa de doido, mas o camarada, ele tem a escolha também, decidiu ser um cara direito. Mas, no geral, não vou falar que é regra, mas em geral, se a pessoa vem de um lar estruturado, ela vai ter um certo pensamento, que aquilo vai ajudar na sua formação. E se ela vem de um lar totalmente desestruturado, ela também vai ter, geralmente vai acontecer isso. Ela vai refletir isso na sua vida. Geralmente, existem as exceções. Existem as exceções. Por isso que chama exceção. Exceção aqui não é regra, né? Mas, em geral, se a pessoa tem um pai piedoso, honesto, ela vai aprender a ser piedosa, a ser honesta, a respeitar, né? Do mesmo jeito, se ele teve um pai que só fez coisa errada, ele tem uma forte tendência de seguir também os passos, de refletir isso na sua vida. Aí a responsabilidade dos pais. Agora, quando eu falo em criar e educar, isso dá trabalho, mano. Não dá trabalho? Teve um pastor chamado já falecido, Martin Lloyd Jones, ele fala o seguinte: olha, se as pessoas despendessem o mesmo tempo para passear com o cachorro, cuidar do jardim, assistir um programa de televisão, fazer qualquer outra coisa que gosta, porque quando a gente gosta de algo, a gente despende tempo com aquilo. Se a pessoa despendesse o mesmo tempo, mesma dedicação, mesmo cuidado, para também ali estar com sua família e seus filhos, talvez muita coisa na sociedade seria diferente. Não é verdade? Se tivesse um pai presente que falasse, que orientasse, que ensinasse o certo, o errado, que desse um exemplo, não seria diferente? Muita coisa seria diferente. Mas isso toma tempo, dá trabalho. Esses dias eu estava, tenho minhas falhas, eu estava com muita coisa para fazer e fui deixando, né? Minha filha estava com dificuldade numa matéria da escola, no acaso que eu dou aula, matemática, não sei, só tem um problema com a matemática. E eu tinha um monte de coisa para fazer, mas falei, nossa, preciso ajudar, né? Aí eu falei para mim, imprime para mim uns exercícios, e eu tinha algumas coisas para fazer. Estou ainda com algumas coisas que eu não fiz, que preciso fazer. Mas eu tive que optar, tive que tirar um tempo daquilo que eu estava fazendo, para sentar ali com ela. Vamos lá, filha, vamos fazer. Pegar uma palitinha, pegar grão de pipoca, né? Não, né? Vamos contar, vou ensinar você como faz continha. Tem hora que, né, você às vezes quer fazer outra coisa, ou você está com outras coisas para fazer, mas se a gente não despender esse tempo, como é que vai ser? Precisa antes. Agora, é lógico, a gente fala por quê? Porque já não ter feito isso semana passada, não fiz. Mas aí eu estava lendo, e como chegou nesse ponto aqui também, e vi a comentário desse pastor, e ele fala uma coisa que é verdade, dá trabalho, você tem que despender tempo. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente trabalhou, fez outra coisa, mas é o que uma pessoa falou: olha, às vezes como pai a gente vai ter que dormir menos para o nosso filho dormir mais, comer menos para ele se alimentar melhor, por exemplo. Vamos ter que às vezes abrir mão um pouco de nós para que ele possa ser formado como cidadão, como pessoa. Isso dá trabalho. Agora, do mesmo jeito que dá trabalho, lá na frente você tem a recompensa disso. De você ver teu filho servindo a Deus, temente a Deus, temente a Deus. Vir para a igreja, às vezes o pai e a mãe não traz o filho para a igreja. Não estou
falando que não possa passear, pode, lógico que pode passear, mas imagina, de cada 10 cultos você vai passear 9 e vem um. Aí depois chega no adolescente, ai pastor, ai meu filho não quer saber de Deus, quer saber? Lógico que não quer saber. Por que vai querer saber se não foi acostumado? Ela está cultuando a Deus, ela está louvando a Deus, não vai querer saber mesmo. Ou vai querer saber? Não vai. Então dá trabalho. Ele vê o exemplo, ele vê o nosso comprometimento. E isso é importante. Por isso que fala criar, na disciplina da demonstração do Senhor, aqui tem a ver com a maneira que nós vamos ajudar os nossos filhos a se desenvolverem e crescerem como gente, como cidadão, e no nosso caso como cristão. Quem é pai, quem é mãe aqui? O que você quer para seu filho, para sua filha? Você quer que ele, quando ficar adulto, seja um cara que só dê cabeçada, fica aí só rodando na vida, sofrendo que nem um condenado? A gente não quer isso. Agora, vai ter que trabalhar para isso. Então, o papel de disciplinar, de criar, na disciplina do Senhor, envolve encorajarmos, amarmos, compreendermos, ajudarmos, corrigirmos. Envolve tudo isso. Mostrar que é bom servir a Deus. É bom. Olha, eu não sou muito assim. Tem gente que às vezes a religião é mais importante que quando eu falo religião, tem gente que é religioso, não é cristão. Então, isso eu falo com uma pessoa uma vez que comentou que um filho chegou com o pai e falou assim: nossa pai, quando eu era criança, às vezes eu queria só te abraçar. Você estava ali, né, na igreja, mas não podia. Por quê? Porque não podia nem respirar. Se andasse, você está respeitando Deus. É lógico que você vai ensinar a criança, ter um respeito ao ambiente, tudo, mas às vezes a gente tem que entender, porque uma criança de 4, 5 anos ela não tem o mesmo entendimento que um adulto. Tá? Ou uma pessoa viu uma criança que virou para trás num culto, né, estava na cadeira, aí ela virou para trás e sorriu para a pessoa de trás. Aí o pai olhou do lado: para sua igreja não lugar para sonhar não. Aí a criança já fica pensando: nossa, que lugar horrível para estar. A gente não pode sorrir, a gente não pode. Então a gente tem que tomar cuidado de não fazer que seja uma tortura para a igreja. Olha aqui. Por quê? Porque também, às vezes, quando o orgulho é ferido, por quê? Quando o pai se sente envergonhado por alguma coisa que o filho fez, de repente ele é até severo ao extremo, mais por causa da vergonha que ele acha que o filho fez ele passar, do que realmente pela fala do filho. Porque às vezes o filho errou mesmo. Mas às vezes, ele quando vai corrigir, ele é mais severo e ele extrapola, não por causa da falha do filho, mas por quê? Porque o orgulho dele ficou ferido. Ele tem que fazer uma vergonha dessa. E aí ele está corrigindo mais por causa do seu orgulho do que às vezes por causa da falha da criança. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Nós podemos errar nisso aqui, né? Agora, não, tu vai deixar a criança fazer o que quer? Não, mas tem que ser orientado aos pouquinhos, conversar, mostrar. E a criança vai amadurecendo e ela vai entendendo. Agora, é lógico, é diferente. Se é uma criança que já tem uma certa maturidade, uma certa idade, é lógico, eu sei até onde eu posso conversar com ela. Eu tenho que pedir sabedoria de Deus. Eu tenho que fazer que nem o pai de Sansão. Quando Deus falou que eles teriam um filho, ele pede a Deus orientação. Como é que nós devemos criar esse menino? Às vezes eu orar: Senhor, como é que eu devo proceder com meu filho, com a minha filha? Esse tempo eu estava conversando com a Via, eu falei assim: nossa filha, a gente tem que saber, que a gente tem 2, né? Porque a gente já tem 2 faz tempo, né? Mas a gente saber como lidar para, de repente, né, não fazer diferença, não tratar um diferente do outro, né? Tem que tomar cuidado. Às vezes não exige mais às vezes isso acontece, de repente o pai e a mãe exigem do mais velho mais do que do mais novo, como se o mais novo fosse o paizinho, a mãezinha do mais velho fosse o paizinho, a mãezinha do mais novo, e às vezes no faculdade ele coloca uma responsabilidade que não é da criança. A gente acaba sendo injusto com a criança. Então nós temos que tomar cuidado, pedir sabedoria de Deus, sabemos como criar, como agir. Também sabemos diferenciar o que é rebeldia, malcriação e o que não é. Tem coisa que não é, tem coisa que é.
é a atitude da criança mesmo, ela não está com malcriação, porque tem coisa que é. Então a gente tem que saber, e de graça a Deus para saber. Às vezes a criança não está com malcriação, às vezes é do jeito dela, literalmente. Aí a lógica a gente tem que saber quando não é e quando é. E se é um comportamento que não é malcriação, mas que não é um comportamento adequado, pedir graça de Deus para Deus me ajude. Então, está orientando meu filho, que não é legal ele se comportar dessa maneira. Por isso que a Bíblia diz, olha, criai para disciplina e admoestação do Senhor. Do Senhor. Será que nós temos pedido a Deus sabedoria? Entender que cada criança é cada criança, amado. Quer ver uma coisa que é terrível? A que você nega nesse irmão? O que a criança sente quando ela ouve um negócio desse? Caramba, deve ser uma coisa ruim nela, hein? Ou uma criança que falou assim para um pai, para uma mãe, porque sempre é repreendida. Por isso que fala, quando ele fala provocar ira, até para repreender. Se a gente sempre só repreender e nunca dá uma palavra de encorajamento, justamente é um problema, porque a criança começa a tipo, eu não presto. Não tem valor nenhum. Ao ponto de uma criança chegar para o pai ou para a mãe que só repreendia, cobrava, não, você tem que ser responsável, não, você tem que fazer isso, não. Mas nunca elogiava, nunca falava nada de bom que a criança fazia. A criança chega para a mãe e fala, nossa, o que vocês me tiveram? Como assim, filho? Pô, só tem coisa ruim em mim, vocês nunca falam nada de bom, eu não tenho nenhuma qualidade. Você está provocando o quê? Você está gerando ressentimento, sentimento de inferioridade no coração da criança, né? Olha aquele negócio, você viu como é que meu filho mais velho é inteligente? Nossa, só tira 10. E o outro? Esse aí, coitado, né? Só raspando. Meu Deus! Às vezes pode até ser que a criança tem dificuldade, mas amado, você vai gerar um sentimento muito ruim no coração da criança. Aí o que acontece? Ele tem dificuldade, qual é o meu papel? Criar a disciplina diante da demonstração. É encorajar e ajudar naquilo que tem dificuldade. Não é reforçar a dificuldade, não, você é ruim dele, hein? Nossa, pelo amor de Deus, você sabe isso? Pelo amor de Deus. Não, filho, você vai conseguir, vamos lá. Você vai conseguir, você consegue também. Tive um aluno uma vez que, não, eu sou burro, eu não consigo. Eu falei, nossa, você não é burro. Você não é burro. Pode até ser que você tenha um pouco mais de dificuldade, mas vamos lá, você vai conseguir também. Vai conseguir também. E, gente, quando você vê a criança conseguindo, ela mesma ela fica satisfeita, porque, como pai, eles precisam que a gente creia neles. Se o pai não crê no filho, quem vai crer? Hã? Se o próprio pai falar assim, nossa, meu, nem parece ser meu filho, aí quem é que vai incentivar? Quem é que vai ajudar essa criança a se desenvolver? Então, um dos papéis de criar, disciplinar, é encorajar a criança, é ajudar a desenvolver o potencial dela, é ajudar ela a acreditar que ela pode se tornar uma pessoa boa e tudo mais, mesmo quando ela erra. Não é reforçar o comportamento negativo, mas o positivo. Então nós temos aqui a responsabilidade da educação. Ser pai é um privilégio, mas é uma responsabilidade. E é uma responsabilidade que a gente não pode transferir para ninguém. Não pode. A responsabilidade é sua, é minha. Podemos ajudar, contribuir, sim, mas eu nunca vou poder assumir o papel de um outro pai. Ele tem que assumir o papel dele. A mãe tem que assumir o papel dela. A escola, a igreja, ela vem para complementar isso daqui, mas não para assumir esse papel, que é dos pais. Onde é que a criança vai aprender a temer a Deus? Em casa, os pais, a ser grata, a como se tratar com as pessoas. É com o pai, é com a mãe, são os modelos. Se um filho vê o pai desrespeitando a mãe e a mãe desrespeitando o pai, é lógico que sabe que o casal, né, a gente como é casado, nunca tem um problema de relacionamento desse tipo. Infelizmente não. Você sabe que os filhos não são bobos? Eles percebem quando a gente não está muito legal. Só que eles também percebem quando a gente tem atitude. A minha filha fica com vergonha, mas ela gosta quando, por exemplo, eu abraço a Vi, ou quando eu dou um beijo na minha esposa, ela passa.
Não vou nem quero olhar, né? Mas você vê que a criança ela tem uma feliz. Isso é interessante. Tá? Porque isso traz segurança. Então os pais têm uma responsabilidade muito grande. Dois extremos nós temos. Ou nunca corrige, ou corrige toda hora. Ele tem que ter sabedoria. Porque se toda hora a criança é ruim, chega uma hora que ela mesma começa a acreditar que ela é ruim mesmo. Que nem uma vez a gente viu uma criança falar, acho que lembra disso. Uma criança apontou assim para baixo, falou que era de lá, né? Imaginou uma coisa triste? Mas as pessoas de lá, não, porque, nossa, eu não falo que sou ruim. Olha só. É o que você vai falar? Você vai concordar com a criança? Você vai falar, é mesmo? Você é de lá mesmo? Lógico que não. Você vai ter que trabalhar assim. Não é assim não. Você é um menino bom, não, você não pode. Né? Esse é o nosso papel. É ajudar a criança. E é lógico que se ela é amada, se ela é compreendida, se ela é respeitada, se ela é corrigida, e a criança também sabe amar quando ela está sendo corrigida com amor. Quem já foi corrigido por pai e mãe aqui? Ninguém? A gente é lógico que uma época que os pais corrigiam, né? Os pais. Tem várias maneiras de corrigir, não é só por simples. Mas eu lembro às vezes que eu levei, assim, mais da minha mãe do que do meu pai, né? Minha mãe que era. Né? Não vou falar carrasco, não. Cadê? Mas a minha mãe que pegava mais firme com a gente. Meu irmão, todas as vezes que eu precisei ser corrigido, é triste eu falar isso, mas eu mereci. E nem por isso fiquei com raiva da minha mãe. Hoje eu olho para trás, graças a Deus que ela me corrigiu. Se ela não me corrigisse, se ela não chamasse minha atenção. Uma vez cheguei com uns carrinhozinhos pequenininhos assim em casa. Tinha trocado com, olha, essa é bobo, eu era bom, pequeno, não vou falar porque era menor, né? Aí chego, tinha trocado com um menino maior, eu troquei uns carrinhos bons, uns carrinhos porcaria. Criança, né? Vai na conversa, né? Você arrumou esses carrinhos? Eu troquei. Trocou mesmo gente no negócio. Eu quero saber se você trocou mesmo, se você pegou assim em algum lugar. Não, vamos lá para ver se. E minha mãe foi. Aí viu que realmente eu tinha trocado, mas ele levou corretivo, por quê? Porque a Gil, eu perguntei para minha mãe, né, se podia fazer isso ou não, e, né? Mas por que ela me corrigiu? Eu falei assim, mas você não pode estar fazendo as coisas assim, desse jeito. E a preocupação, e se pegou em algum lugar? E se pegou de algum amigo? Ou com um pai, com um absurdo. Isso uma vez alguém me contou, que a criança apareceu com um game. E aí alguém procurando o game do filho, e aí ele não falou que estava com a criança. Aí a pessoa falou, mas por que ele não falou? Não, porque o moleque largou e a chave não é roubada. Mas o que ele está ensinando pro filho dele? O que ele está ensinando, meu irmão? A chave não é roubada? É roubo? Hoje é um game. Amanhã pode ser o quê, né? Hoje é um carrinho, amanhã é um carrão. Hoje é um boteco, amanhã é um banco. Se não for corrigido, se não for ali tratado, trabalhado, e o pai e a mãe vai fazer isso. Agora a gente tem que pedir graça de fazer, corrigir, ensinar, e até quando precisarmos ser um pouco mais duros, mas de maneira, sempre com amor, de maneira que a gente não venha criar no coração do filho raiva, revolta e tudo mais. Agora é lógico, isso acontece só quando o pai e a mãe ele não é muito justo, né? Ou ele é severo demais, ou ele, né, é frouxo demais. Tem dois extremos. Se a pessoa deixa fazer tudo que quer, e é outro extremo. Uma vez uma pessoa falou isso para Viviane, olha, eu queria que minha mãe tivesse muitas vezes falado não, né? Porque eu sempre fiz o que eu quis, saía a hora que queria, voltava a hora que queria, fazia o que queria, quando queria, do jeito que queria. Por isso hoje eu estou sofrendo a minha vida. Estou criando um filho sozinho. E estou. Por quê? Porque nunca tive um não. Eu gostaria. Né? Hoje, pensando na época, eu acho que eu não gostava. Mas hoje olhando, eu gostaria que às vezes minha mãe tivesse sido um pouco mais firme comigo. No meu próprio bem. É outro extremo. Se a gente não educa, eles vão sofrer. Outro extremo é você ser
severo ao extremo, ao ponto de se anular a pessoa depois não sabe fazer nada. A gente tem que criar os filhos para Deus, é lógico, mas eles vão crescer e vão seguir o seu caminho, para eles se tornarem pessoas que vão conseguir caminhar com suas próprias pernas. Então, outro extremo, quando é severo demais, o moleque é totalmente anulado. Ele, imagina, um cara de 30 anos vai comprar uma roupa e mãe, qual que eu quero? Consegue nem escolher uma roupa. Precisa do pai arrumar o cadastro. É complicado, é o extremo. Às vezes severo demais ao ponto de se anular a pessoa. Então são extremos, que a gente tem que pedir graça de Deus, sabedoria, para a gente não ir nem para um extremo e nem para o outro extremo. Agora, se nós conseguimos, com a graça de Deus, criar os nossos filhos, de acordo com aquilo que Deus espera para eles, meu irmão, aí realmente eles vão crescer, e eles vão respeitar, vão honrar, vão nos amar, e vão nos dar alegria. Porque também, é um pai que cria um filho nos caminhos do Senhor, temente a Deus. Se o menino ali realmente seguir aquele caminho, né? Porque infelizmente o ser humano às vezes tem as exceções, mas realmente o pai vai ter alegria, né? Vai ter alegria, vai poder olhar a coisa mais legal, você olhar teu filho, tua família, caminhando, né? Andando com Deus, né? As coisas na vida da pessoa se encaixando, você não vai ficar feliz? Vai te dar alegria, vai te dar alegria, você vai ser honrado, mas aí tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. A maior parte dos problemas que a gente vê, você pode tentar fazer uma pesquisa, não vou falar que é regra, mas se você conversar, a maior parte dos jovens que são problemáticos, você vai ver, e se você começar a perguntar da família e tudo mais, como que é, como que foi, você vai ver que a maioria, não vá todos, mas a maioria, muitas vezes veio de um lar onde havia dois extremos: rigidez demais ou rigidez de menos. Sempre vai ser assim. Raramente você vai ver alguém que, raramente tem, que tomou um outro rumo na vida, mas em geral, não dá problema, às vezes começou lá atrás, não começou aqui, começou lá atrás. Amém? Amados, vamos orar, e nessa oração, se você é pai, eu gostaria que você pudesse pensar qual é o tempo que você tem dedicado para instruir seus filhos, para cuidar. Quanto você tem conversado, valorizado, incentivado, encorajado, educado também, às vezes precisa. Se tem mais de um filho, como é que é o tratamento? Cada criança é diferente, tem temperamento diferente. Às vezes tem aquele filho que a gente às vezes tem que esperar um pouco mais porque ele é muito, né? Se deixar, né? E tem aquele que às vezes tem que encorajar, falar, não filho, vai. Tem pedido de sabedoria, cada um é diferente. Tem pedido de sabedoria em como lidar com cada um. E não comparar. Será que a gente já fez isso? Já comparamos, ou às vezes, sem perceber, demonstramos uma preferência para um em detrimento do outro? Então nós temos que orar, Senhor, nos ajuda. Nos dá sabedoria, Senhor, para nós criarmos nossos filhos nos teus caminhos, tementes ao Senhor, para nós ajudarmos que eles se tornem homens e mulheres de Deus, homens e mulheres honestos, honrados, responsáveis, pessoas que saibam respeitar o próximo, que saibam honrar seus próprios pais. Somos nós, amados. É de nós que Deus vai esperar isso. E a gente tem que pedir essa graça de Deus, porque nós somos verdadeiros. Os nossos filhos, nossa família, vão estar em contato com tanta coisa. E, infelizmente, muitas coisas, ou talvez a maioria delas, não vai contribuir para que eles sejam tementes ou para que eles caminhem os caminhos do Senhor. Muitas coisas vão tentar puxar lá para fora. E aí cabe a você, cabe a mim, com a graça de Deus, sermos o diferencial da vida da nossa família. Então peça a Deus, cada um sabe das limitações.
Logo para a vida de Deus, fala: Deus, me ajuda, Senhor. Onde eu estou falhando? O que eu preciso fazer? De repente, a gente não tem contato com os nossos filhos. Hoje tem pessoas, situações, famílias às vezes onde estão separadas, isso acontece também, mas mesmo nessas circunstâncias, pedir a Deus, dentro da realidade que eu estou, Senhor, como é que eu posso desempenhar o meu papel de pai? Está orientando, está incentivando, encorajando, educando, conduzindo, ensinando princípios, de acordo com a tua vontade. E cada um vai orar, vai se colocar diante de Deus. Nessa oração, meu amado, tem aqui, pois o maior pedido que a gente deve fazer é: Senhor, me ajuda a ser um pai segundo o teu coração. Me ajuda a ser uma mãe segundo o teu coração. Me ajuda a ser bênção na vida dos meus filhos, na vida da minha família. Pai amado, Pai santo, estamos hoje, meu Deus, aqui na tua casa, Pai. Meu Deus, eu peço a ti, Senhor, Senhor, nos dê graça, ó Pai. Peço a ti, meu Deus, que os nossos filhos possam crescer na mão do Senhor, meu Deus, que eles possam crescer, meu Deus, obedientes, obedecendo, meu Deus, ao Senhor, Pai, obedecendo aos pais, meu Deus, honrando aos pais, Senhor. Agora nós sabemos, Pai, que para que isso aconteça, é necessário, meu Deus, da nossa parte, ó Pai, comprometimento contigo, comprometimento com eles. Nos ajuda, meu Deus, a nós organizarmos a nossa vida, o nosso tempo, ó Pai, a nós darmos tempo, ó Pai, para a nossa família, para os nossos filhos, ó Pai, a nós, meu Deus, educarmos a eles, não de acordo com aquilo que nós achamos, mas de acordo com a tua palavra, meu Deus. O Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê direção. Tu sabes, meu Deus, as dificuldades, meu Deus, de cada um, Pai, de cada pai, de cada mãe, Pai. Meu Deus, tu sabes também, Pai, onde nós já falhamos, onde nós já erramos. E, Pai, eu peço a ti, Senhor, nos perdoa, Pai, daquilo que falhamos com os nossos filhos, ó Pai. Se em algum momento nós magoamos, se em algum momento nós provocamos a ira, se em algum momento nós criamos ressentimento no coração, Pai, Deus nos perdoa, Pai, nos ajuda a sermos bênçãos, Pai, na vida dos nossos filhos, ó Pai. Nos ajuda, meu Deus, a transmitir os valores de Deus para eles. Vivemos uma vida, Pai, sabemos que não somos perfeitos, Pai, mas vivemos uma vida que seja um exemplo, ó Pai, para que eles cresçam tementes ao Senhor, ó Pai. E que eles possam, meu Deus, ter uma vida abençoada, Pai, diante da tua presença, Pai. Essa é a minha oração, meu Deus. Esse é o meu pedido, ó Pai, em nome de Jesus. Mas Deus te abençoe, Deus te dê graça, possa estar buscando na palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para a tua família, para a educação dos teus filhos, para a educação dos nossos filhos. Deus te dê graça de poder orientá-los, conduzi-los a Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.